Então, queridos, eu queria começar falando para vocês acerca é uma história bem curtinha, mas falar acerca de como eu conhecia Jesus, como eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu me lembro que eu aceitei Jesus, eu tinha mais ou menos uns 26 anos de idade, e eu comecei a ir naquela congregação, comecei a frequentar, mas de fato, queridos, é uma coisa muito importante, que quando a gente nasce de novo, a gente é introduzido, a gente é apresentado ao Senhor. Mas quando sabe que realmente conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele, vai ao longo da nossa caminhada. Amém. No primeiro dia, você nasceu de novo, você está habilitado a conhecer a Deus. Amém. Mas de fato, nós não conhecemos a Deus na sua completa, na sua plenitude. Verdade. É necessário que a gente caminhe com Ele, cresça com Ele, para que a gente vá se aprofundando nele. Ele já nos conhece, mas agora nós fomos apresentados a Ele. Nós é que devemos conhecer ao Senhor. E eu me lembro que na minha caminhada, quando eu comecei, de fato eu não conhecia o Senhor. Vou botar um pouquinho mais pra cá. E eu ficava presa ao que os outros falavam, porque Deus é assim, porque Deus é desse jeito, porque Deus faz desse jeito. E deixa eu te falar uma coisa, não tem nada melhor do que você conhecer a pessoa no íntimo. Não tem nada melhor do que você conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque quando as pessoas falarem para você, Deus faz isso, você vai dizer, eita, esse não é o Pai, não é o Deus que eu conheço. E isso, queridos, vai fazer com que você fique vivo na sua memória acerca de quem Deus é, acerca do caráter de Deus, acerca do que Ele pode. Talvez você não saiba, mas Deus também tem coisas que não pode fazer. O livre-arbítrio é um. Deus não pode fazer algo que mexa no seu livre-arbítrio. Deus não pode obrigar você a fazer algo, sendo que vai mexer, vai ser contra aquilo que Ele instituiu, que seria o seu livre-arbítrio. Você ou eu somos responsáveis por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós decidimos fazer. E nessa minha conversão, eu ouvi as pessoas falarem de Deus, mas de fato, a religião, a tradição, queridos, a ideia que os homens implantam, ou aquilo que eles falam, realmente é uma ótica que nós, como filhos de Deus, não podemos conhecer a Deus. É inviável conhecer a Deus por esse tipo de ótica. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Amém. Você precisa andar com Ele para você o conhecer. Amém? Aleluia. E de que forma nós andamos com o Senhor? O primeiro passo é nascer de novo. Você sabe que o homem natural, de fato, a gente às vezes ouve falar, olha, mas Deus está aí no mundo. Isso é uma mentira, queridos. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador. Você olha para a natureza, você vê que há um Deus, ela fala que há um Deus Criador. Mas o mundo não expressa Deus. O mundo, de fato, não conhece a Deus. Quem conhece a Deus, senão os filhos? Senão o Espírito. E, de fato, com essa ótica, se olharmos para o mundo, não temos a mínima possibilidade de conhecer a Deus. E esse conhecimento de Deus vem com a constância, com o relacionamento. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Amém. Aleluia. Felipe, pode colocar aí Gênesis 17, por favor. Olha que interessante o que Deus fala para Abraão. Vamos abrir lá então.
Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Aleluia. O que Deus estava dizendo aqui, Abraão, anda na minha presença e vai ser perfeito. Deus estava convidando Abraão a andar com ele. Quem sabe que naquela época o Espírito Santo não habitava dentro dos homens. Ele vinha sobre os reis, sobre os sacerdotes, tem mais algum que eu esqueci agora, e os profetas, mas o Espírito do Senhor não ficava sobre eles. Ele saía, ele se ausentava, ele ia embora. E Abraão foi convidado a andar com Deus. Olha que interessante como Deus tem interesse que a gente se relacione com Ele. Não é verdade? Só que não depende só de Deus. Depende de mim e de você. Depende de mim e de você ter uma busca, uma constância em procurar agradar, andar com o Senhor. Desculpa aí. Aleluia. Aleluia. E o que essa comunhão faz de fato com as nossas vidas, queridos? Faz-nos crescer em fé. Faz-nos conhecer a Deus na sua totalidade. Amém. Faz com que a gente ande na sua plenitude. Você sabia que Deus tem uma vontade sobre a sua vida? Amém. Você sabia que ela é perfeita, boa e agradável? Aleluia. Aleluia, aleluia. O que acontece, querido, que muitas vezes a gente anda alheios ao que Deus quer para as nossas vidas. Anda conforme o fluxo desse mundo. A gente observa pessoas que se convertem, nascem de novo e começam a conhecer a Deus e surgem circunstâncias. A gente sabe que Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E essas pessoas, elas vão caminhando e essas tribulações, elas vêm, elas chegam. A gente sabe que chega. E ao contrário do que deveríamos fazer, em vez de correr pelos braços do Pai, a gente corre dele. Você nunca fez isso? Glória a Deus que não. Em vez de correr do Senhor, porque Ele é a nossa fonte, Ele é nosso refúgio, as pessoas acabam saindo, se afastando do Senhor, como se Deus fosse o problema. E na verdade não, Deus é a nossa solução. Uma coisa que precisamos ter em mente, que o reino espiritual, ele é tão real, tão tangível, quanto isso que você vive aqui. Sabe o que a palavra fala? Que o reino natural, ele vai passar. Mas o espiritual, esse sim é eterno. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque tudo isso que vivemos aqui, ele vai passar. Por isso que o Senhor fala: olha, não junte para vocês coisas naturais, riquezas naturais, mas sim no céu. Porque essas riquezas, elas vão passar. Mas aquilo que a gente conquistar no reino dos céus, aquilo que conquistarmos no reino espiritual, esse sim é eterno. E eu queria falar nessa manhã acerca de vamos dizer assim, desfazer alguns maus entendidos com relação a Deus. Você sabe que quando eu me converti, eu ouvi falar que Deus colocava doença. Vocês estão rindo? Mas eu ouvi. Eu ouvi dizer que Deus era um Deus vingativo. Vou tomar uma golinha d'água aqui. Exatamente. Que Deus te coloca na prova para te ensinar uma coisa. Que Deus não quer que você tenha dinheiro. E sabe, eu vou te falar uma coisa. Isso é uma mentira. E hoje nós vamos conhecer, vamos falar acerca desses mal entendidos que falam sobre Deus. Amém? Amém. Vamos lá, 2 Coríntios 5,19. Deixa aí.
Felipe, quando faltar 5 minutos. Viu? Então, a gente já vai ler. Só um minutinho, eu vou falar uma coisa aqui. Sabe que tem algumas pessoas que pensam que Jesus está ali, ó, intermediando, não deixando que a ira de Deus venha sobre a humanidade. E vê Deus como um Deus vingativo e que estava pronto para pá, na sua cabeça. Só que isso não é verdade, queridos. Olha o que 2 Coríntios fala. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Obrigada, Senhor. O que Deus estava fazendo, querido? Em Jesus, reconciliando o homem, trazendo para perto, não afastando. Aleluia, aleluia, obrigado, Senhor. E olha o que ele fala, ele não imputou aos homens, ele não, como se diz, ele não colocou sobre o homem uma carga, embora o homem merecesse, mas ele não imputou, muito pelo contrário, ele reconciliou o homem consigo. Amém. Em Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Então diga comigo, Deus não é vingativo. Não é vingativo. Aleluia. É bom. Aleluia. Outra ideia errada que eu tinha acerca do que Deus era, é que eu achava que Deus era um menininho com uma fazendinha de formiga e que nós éramos as formigas e ele ia lá e pá, pisava, como se não se importasse comigo. Sabe de uma coisa? Eu aprendi que o nosso Deus é um Deus real. E Ele me ama de modo pessoal. Ele me vê, Ele me formou, Ele tem relacionamento comigo e com você. A gente não pode pensar que Deus colocou todo mundo num pacotinho e disse: agora vou abençoar esse, agora vou abençoar aquele. Não, queridos. Deus nos trata de forma pessoal. Amém. Deus nos ama de forma pessoal. Isso é bom que você coloque aí no seu coração e na sua cabeça. Você é filho de Deus. Ele deseja, ele anseia. A palavra diz que o Espírito Santo anseia por ter um relacionamento com a gente. Amém. Ele tem ciúmes da gente, queridos. Ele nos trata de forma pessoal. Vocês já pararam para pensar nisso? É só quando você para, entra lá no seu quarto, é só você e Deus. Aleluia. É você e ele e você. Amém? Isso é uma das coisas que eu aprendi e que não coincide com o caráter de Deus. À medida que a gente vai avançando, vai crescendo, a gente vai conhecendo a palavra, vai tendo um relacionamento com Deus, essas coisas elas vão ser quebradas. E glória a Deus por isso. Porque assim como existe o mal entendido ou a mentira, existe a verdade. E glória a Deus por isso. Olha, vamos aqui, Jeremias 1:5. Vou mostrar para vocês acerca do que fala a palavra. Aleluia, glória. Meu Deus. Jeremias 1:5. Ele fala sobre acerca do chamado de Jeremias. Ele fala o seguinte para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aleluia. Deus nos conhece muito antes, queridos, de nós sermos gerados no ventre das nossas mães. Eu não sei vocês, mas se isso não é um Deus pessoal, meu filho, eu não sei mais o que é. Vai em Salmos 39:13, por favor. Eu li 139. Eu acho que eu falei muito depressa e acabou passando.
Ele diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teces no seio da minha mãe. Reforçando aquilo que ele fala lá em Jeremias, que ele nos conhece muito antes de nós sermos formados no ventre. Em Oséias 4:6, não precisa abrir, não precisa colocar, ele fala o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você sabia que se você não conhecer a Deus, você vai perecer? Se você não conhecer o seu pai, o caráter dele, você vai perecer? Por quê? Porque nós vemos o mundo montando um cenário acerca de Deus. Mentiras, o diabo tem se levantado, implantado mentiras, até mesmo no meio da igreja, queridos. Até mesmo eu aprendi essas coisas no meio da igreja. E tenho colocado mentiras acerca do caráter de Deus, dizendo que Deus faz aquilo que Deus não faz. Isso tem se levantado e Deus fala lá em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. Ai, aleluia. E hoje nessa manhã nós vamos ter o conhecimento, uma pincelada do que é o caráter de Deus. Mas isso tem saído daqui de forma tão, como é que se diz? Entranhada. Isso, de forma tão agarrada no seu coração e no seu espírito, que qualquer coisa que vier contra isso, você vai se levantar e dizer: isso é mentira. Glória. Você sabe que se você falar com uma pessoa, Deus te ama, e ela vir para Jesus, e ela aprender essas coisas da forma correta, a forma como ela vai se conduzir no Evangelho vai ser muito mais sólida, Verdade. muito mais eficaz do que se você dizer: Deus, se você não se guiar para Deus, se você não vir para Deus, Deus vai te matar, você vai para o inferno. Isso não atrai as pessoas, isso afasta as pessoas. A gente precisa ter esse cuidado também, mostrar o nosso Pai da forma correta. Você não ama o Senhor? Ele não é bom com você? Então, queridos, às vezes a gente vai falar com alguém, evangelizar alguém. É uma verdade, se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Mas você não precisa falar isso. Você vai dizer para ela: olha, Deus te ama. Ele reconciliou você com Jesus Cristo. O que você busca? O que você quer? Porque querendo ou não, eu vou dizer, né? Mas você sabe que o ser humano, ele tem uma necessidade de Deus. É por isso que a gente vê tanta busca desesperada por coisas, por religiões. Porque lá no seu íntimo, no seu interior, a gente precisa do Senhor, precisa dessa comunhão. Aleluia. E Deus não está nos julgando, queridos. Muito pelo contrário, o que eu li há pouco foi que Ele nos reconciliou em Cristo. Amém. Ele não está pronto para nos julgar. Isso já foi resolvido lá na cruz. Deus colocou tudo aquilo que a gente tinha como dívida em Jesus. Jesus pagou o preço. Jesus levou sobre ele tudo aquilo que era destinado ao homem. Jesus já resolveu o meu problema. Deus não faz as pessoas ficarem doentes. Muito pelo contrário, você sabe que um conceito errado acerca de quem Deus vai impedir que a gente viva a plenitude que Deus tem para nós. Aleluia. Outro conceito errado, vou finalizar esse, é que as pessoas acham que Deus coloca doença. Eu já ouvi tanto isso, queridos. Tanto isso. Porque eu estou acima, Janaína, mas é porque Deus quis. Deus quis e Deus está me provando, como o Felipe falou. Na realidade, não. Deus não está. Se nós temos esse tipo de pai, queridos, que coloca doença ou que nos faz pobre, eu pergunto para vocês: você vai ter prazer em ser um pai assim? Não. Não vai. E o povo de Deus, ele acaba tendo uma mente dupla. Sabe o que é mente dupla? Uma hora crê numa coisa
outra hora crê em outra. Uma hora crê que Deus é a provisão, mas a outra hora crê que Deus não é. Uma hora crê que o Senhor Ele cura, mas a outra hora crê que não. Isso é chamado mente dupla. E sabe o que o crente tem que ter? Firmeza. Exatamente. Constância. E crer na coisa certa. Qual é a coisa certa? A palavra de Deus. Se Deus falou, pronto, eu acredito. Se Deus falou que eu sou curado, pronto, eu acredito. Se Deus falou que eu sou próspero, pronto, eu acredito. Se Deus falou que Ele vai estar comigo até o final dos dias, até o final dos tempos, pronto, eu acredito. Se Deus falou, pronto. Como que diz aquela expressão? É prego batido e ponta virada. Não tem volta. Não tem volta. Aleluia. Vamos abrir lá em Tiago 5. Tiago 5. Amém. Vamos até do 5 ao 8. Olha o que a palavra fala. Se, porém, alguns de vós necessitarem de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhe improspera, e lhe será concedido. Vai lá. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Próximo, Dudu. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todo o seu caminho. Sabe o que é esse ânimo dobre? É o que eu acabei de falar. Mente dupla, que uma hora crê, outra hora não crê. O crente, ele não pode ser assim. Ele precisa ser constante e firme naquilo que a palavra do Senhor fala. Amém? Vamos lá em 1 João 5. Diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos e ouvido e nos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há trevas. Que coisa maravilhosa! Deus sempre vai nos ensinar, querido, em amor. Ele vai nos conduzir pela palavra e pelo Espírito. É importante esse versículo porque ele fala que Deus é luz. Deixa eu fazer uma pergunta. A doença é treva? É. A pobreza é treva? A necessidade e a carência é treva? Então isso não procede de Deus. A palavra Jesus, ele veio para revelar, não só o Pai. Ele revelou o Pai. Ele veio manifestar a vontade de Deus sobre a terra. Mas ele deixou bem claro uma coisa: que o ladrão, eu não lembro agora, isso é João 10:10, eu acredito que seja esse. Que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Que ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Então agora a gente sabe que tudo que mata, rouba e destrói não faz parte da essência do Senhor. Muito pelo contrário, é a essência do diabo, queridos. É a essência dele. E a palavra também fala, desculpa, voltando aqui. Então, desculpa, eu me perdi um pouquinho, mas eu estou a voltar. Então, o que acontece? Esse tipo de pensamento vai fazer com que deixamos de receber aquilo que Deus tem pra gente. Por isso que é importante a gente andar em linha com a palavra. E isso vai fazer com que recebemos de Deus aquilo que já é nosso por herança. Em Cristo Jesus. Você sabia que Jesus veio trazer uma herança para você? Aleluia. Deixa eu só arrumar aqui. Você recebeu uma herança quando Jesus foi morto e ressuscitou. E essa herança está disponível.
Mas como eu acesso essa herança, queridos? Como a gente acessa? Através da palavra. Amém. Através dos princípios. Isso precisa estar bem estabelecido em nós. Porque se não temos o conhecimento do que temos, do que somos e do que podemos, querido, aí acontece o que Deus falou em Oséias 4:6. E nós iremos perecer pela falta do conhecimento dessas coisas. Então a gente aprendeu o que Deus não é verdade? A gente aprendeu que alguns mal entendidos foram desfeitos acerca de Deus. Mas então o que Deus é, Janaína? Vamos lá em 1 Coríntios 2. Estou deixando você aí, Dudu. 1 Coríntios 2, do 14. Fala. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas não se discernem, espiritualmente. A primeira coisa, para acessar o reino de Deus, você precisa nascer de novo. A palavra fala que o homem natural não aceita as coisas de Deus. Por quê? Por que o mundo às vezes acontece e você fala em Deus? Eu não acredito em Deus. Porque eles não têm a capacidade de discernir quem Deus é. Quando que a gente tem, queridos? Quando a gente nasce de novo. E aí você é nova criatura. Você nasceu de novo no Espírito. E você agora tem a capacidade de discernir as coisas espirituais. Aleluia, aleluia. Então uma das primeiras coisas que você precisa conhecer de Deus é que Deus é Espírito. Você vai ter um relacionamento com Ele em Espírito. Mas esse relacionamento não é só ali fechado no seu quarto. Ele é constante, dia a dia. E Deus vai se tornar tão real para você. Se as pessoas virem você conversando na rua, ninguém muita bola não, que você está ali conversando com seu pai. Às vezes a gente fica meio preocupado, o que os outros vão dizer. Sabe uma coisa que eu aprendi? I don't care, nem diz em inglês. Eu não ligo. Sabe por quê? Porque é importante eu estar nessa comunhão. Cada vez que eu estou nessa comunhão com o Senhor, eu vou sendo acrescido. Eu vou conhecendo da parte de Deus. Deus vai me transmitindo acerca do meu futuro, acerca daquilo que Ele tem para a minha vida. Aleluia, amém? E Satanás tem colocado ideias, eu já falei sobre isso, distorcido os padrões, distorcido a visão que Deus deu, porque Deus constituiu a humanidade, desfazendo famílias, falando que é normal o relacionamento homossexual, falando que é normal certas coisas que a palavra contém. A palavra diz que não é, e o mundo diz que é. Olha, mas se você não estiver de acordo com o pensamento dos outros, você é retrô. Você tem um pensamento antiquado. Deixa eu te falar uma coisa. É preferível que nós não negociamos os princípios da palavra. Aleluia. E sermos tidos como loucos, sermos tidos como uma pessoa antiquada, do que negociarmos, queridos. Amém. Isso precisa estar bem firme em nós. Não negocie a palavra. Amém. Não negocie para você entrar no clube, para você fazer parte de uma turma. Não negocie. Amém. Eu digo principalmente isso para os adolescentes. É uma fase bem complicada. É uma fase de que às vezes querem ser aceitos no ambiente onde estão. Não negocie a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra, ela deve ter primazia, ela deve ser fundamental. Lembra que Jesus fala que aquele que tem a casa sobre a rocha, esse permanece. E aquele que constrói a sua casa na areia, certamente as ondas, as tempestades, as circunstâncias vão bater e elas vão cair. Não negocie a palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Outros pensamentos também que eu já ouvi, já tem algum tempo. Olha, Janaína, mas se Deus é bom, por que acontece tanta coisa nesse mundo? Eita, Jesus, é desse jeito. Mas se Deus é bom, por que está acontecendo? Acontece as coisas com as crianças. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Sabe o que é isso? Ignorância. Falta de conhecimento de Deus. Por quê? Por que eu estou falando nisso? Porque a gente precisa entender quando Adão pecou, o governo que ele tinha sobre a terra foi passado. Quando Adão pecou, Satanás, ele passou a ter autoridade sobre a terra. E Jesus Cristo já voltou? Segunda vida? Não. Então ele vai ter governo até um certo período de tempo. Ah, mas então você está me dizendo que eu estou debaixo da servidão de Satanás? Não. Porque você fez a escolha de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Passando do reino das trevas para o reino de Deus. Você não faz parte do governo de Satanás. Você é filho de Deus. Você não é natural, queridos. Você é espiritual. E você faz parte de um reino. Aleluia. Um reino eterno. O reino do nosso Senhor, que um dia voltará. Então você não está debaixo desse jugo. Você não está debaixo do governo de Satanás. Mas a gente precisa entender que esse mundo está. E essas coisas. Quem rouba, mata e destrói? Satanás. E essas coisas vão acontecer no mundo? Vão, queridos. Mas sabe por que você está aqui? Para desfazer essas obras. Aleluia! Não estamos aqui brincando de ser crente. Não. Nós temos, sim, trabalho pela frente. Ou você acha que no céu você não vai trabalhar? Não, queridos. Deus nos plantou aqui para que a gente faça a obra dele. Para que a gente desfaça as obras de Satanás. É verdade. Aleluia. 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 Vocês sabem por que o mundo tem tantos problemas, queridos? Porque ele ainda faz parte do governo de Satanás. Mas na sua vida não é assim. Aleluia. Glória a Deus. Ou pelo menos não deveria ser. Aleluia. 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 Glória a Deus. Não governo. Não deixe. E do lado lá em 2 Coríntios. Olha a resposta maravilhosa que a Bíblia dá em 2 Coríntios 4:4. Eita. Olha o que fala sobre acerca dos problemas do que esse mundo enfrenta, queridos. Ele vai falando, Dudu, bota um pouquinho aí, só bota lá no 1, por favor. Desculpa. Pelo que, tendo em mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Vai passando, Dudu. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Coloquei aí 1 João 2, 15 a 16.
alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bota 16, Edu. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Ei, tô orando em línguas agora. E a soberba da vida não procede de quem? Mas procede de quem? E o mundo é governado por quem? Exatamente. Essas coisas veio o Deus desse século segundo o entendimento dos homens. Para quê? Para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Para que não chegasse até ele a salvação. Mas você sabe por que você está aqui. Glória a Deus por isso. E quando conhecemos a Deus, querido, quando conhecemos a sua palavra, o que acontece nas nossas vidas? A nossa fé, ela cresce. Isso é importante ressaltar. Por quê? Porque a palavra fala que o justo vive pela fé. Nós não vivemos pelo natural. Nós vivemos pela fé. Fala comigo, pela fé. Pela fé. Então não queira entender muitas coisas do modo natural. Você sabe que você é um ser espiritual? Amém. E as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. Você está lá orando, Senhor, minha provisão vai chegar hoje. Glória a Deus, aleluia. E as pessoas estão dizendo, não, mas você não tem o que comer. Aí você vai olhar e dizer, ha, 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 ha. Sabe por quê? Porque a tua provisão não está na terra, a tua provisão está no céu. E o mesmo Deus que falou que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. É o que a palavra diz. Não negocie. Não negocie. Não negocie para ser fiche. Vamos dizer aqui em Portugal. Não. Existem princípios que são estabelecidos, que são colunas. E esses princípios não podem ser quebrados. Amém, Jesus. Você sabe por que muitas vezes não alcançamos aquilo que a palavra disponibiliza para a gente? Porque estamos quebrando princípios. E você pode achar, não, mas é um princípio espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como o mundo é regido com leis naturais, o mundo espiritual é regido com leis. E quando você quebra uma das leis, querido, não espere colher aquilo que você não plantou. Certamente algum problema vai dar. Porque os princípios são criados para isso. Para que a gente conheça, venha conhecer a Deus e andar de acordo com a sua palavra. Se você segue um princípio, você pode ter certeza. Estou falando dos princípios espirituais, ok? Amém. Você pode ter certeza que mais à frente você vai dar outro passo. E as coisas, como a palavra diz, busque primeiramente o reino dos céus. E as coisas elas vão ser acrescentadas. A gente não deve estar preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. A gente não deve estar preocupado. Ah, eu estou doente. Será que Deus quer me curar? Não, queridos. Se você conhecer a Deus na sua palavra, você vai ver que Deus não só quis, mas como Ele já disponibilizou a cura. Aleluia. Vai ser muito difícil, queridos, quando essas verdades entranhadas no nosso espírito, Satanás se levantar. Ele pode até se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Por que você acha que tem tanto engano, tantas coisas na nossa cabeça dizendo, isso não é assim, isso não é assado? Por que, queridos? Porque quando você começa a ter revelação de quem Deus é, da sua vontade, da sua misericórdia, de que Ele tem interesse em nos prosperar, de que Ele já disponibilizou a cura, vai ser muito difícil Satanás parar você. Então qual é a estratégia deles? Colocar mentira. Distorcer. Ele fez isso com Jesus, queridos. Olha lá, quando Jesus foi no deserto 40 dias. Ele distorceu o que a palavra diz. Ele usou a palavra, mas de forma distorcida. Da mesma forma ele fez com Eva.
Ele falou o que Deus disse, mas de forma distorcida. E muitas vezes a informação chega até você de forma distorcida. E aí a gente acaba acreditando, não sei você, mas no começo da minha conversão eu não li a palavra, não entendi. Eu ia pelo que os outros diziam. E me apresentaram um Deus que era furioso. Até que um dia eu assisti uma aula maravilhosa. E que naquela aula dizia acerca da bondade de Deus. Acerca do caráter de Deus. E eu me lembro que naquela aula, sentar naquela cadeira no espírito, fazia assim, ó. Eu disse, é isso? É isso? Não, entenda, não batia pra mim a lógica daquela pessoa que me falou, Deus te ama. E daquele Deus que me apresentaram como um Deus que me julgava, como um Deus duro e que estava pronto para me pegar na esquina. Não batia para mim. E quando eu ouvi acerca da bondade, da misericórdia de Deus, do seu caráter, querido Deus, eu disse, é isso! Agora sim eu tenho a revelação. Agora sim eu sei por onde caminhar. Entenda, eu não conheci Deus só naquilo. Eu venho desenvolvendo um relacionamento com Ele. Eu venho buscando. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Você é bom demais. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. É incalculável. E sabe que eu estava preparando essa ministração e eu comecei a falar, Senhor, o Senhor é Deus provedor. Aleluia. O Senhor é Deus bom. Aleluia. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é o Deus que me cura. O Senhor diz para mim, procura na palavra. Mostre para eles na palavra. Oh, glória. Porque nós estamos falando sobre isso, de conhecer Deus, no convívio com o seu Espírito, no relacionamento com o Espírito, mas também na palavra. E nessa manhã eu queria mostrar para vocês na palavra o que Deus é. Eu tô sendo tão superficial aqui, querido. Tem tanto de Deus para a gente aprender. Tem tanto de Deus na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai, obrigado. Aleluia. E a gente vai agora, eu vou parar vários versículos, viu? Se preparem aí. Mas para você ter um gostinho do que Deus é, querido. Glória a Jesus. É certo que a gente se desenvolve, amadurece na caminhada com Ele, na busca constante da Sua palavra. Mas eu quero trazer aqui para vocês o que a palavra fala acerca de Deus. Amém. Amém? Vamos lá, vai Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. 1 Timóteo 6:17. Cada um, glória a Deus. Aleluia. Quando ele fala cada uma, é cada uma deles. Não é uma ou outra, é cada uma. Você tem uma necessidade, Deus supre. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança, no outro está dizendo a sua confiança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aleluia! Deus não está só interessado em suprir, Ele está interessado no seu prazer. Ele quer ver você bem, queridos. Aleluia! Vamos lá, em 2 Coríntios 9. Do 8 ao 10. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Aleluia. Esse é o nosso
fazer, de realizar os desejos do nosso coração. Nunca mais, quando alguém dizer, mas Deus não está interessado que você seja suprido, você vai dizer, não é o que a palavra me diz. A palavra me diz que Ele é um Deus provedor e que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Vamos lá, Deus é bom. Onde que a palavra fala acerca da bondade de Deus? Salmo 31, 19. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua generosidade para conosco, Senhor. Oh, Pai, obrigado. Olha que Davi fala, como é grande a tua bondade, que reserva aos que temem, da qual usa perante os filhos do homem, para com que os que em ti se refugiam. Efésios 2, do 6 ao 7. Obrigado, Pai querido. Efésios 2, do 6 ao 7. Amém. E juntamente com Ele, com quem? Com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Passa aí, Dudu, o 7. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos lá, Salmo 136, 1. Você é bom, Pai. Você é muito bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Vamos lá falar sobre o amor de Deus agora. Vamos lá, Dudu. 1 João 4, do 15 ao 16. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Pula mais um, Dudu. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus tem por nós, porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Mais um versículo aqui, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida para nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Tudo é o terceiro? João. Aí é a primeira, é João. É o Evangelho. É o Evangelho de João. Li e não me atentei, mas é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Aleluia. Mas vamos ler João 17, 23. Vai trabalhar hoje, Dudu. Aleluia. Volta um aí, por favor, Dudu. 24, 22. E lhe sendo transmitida a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos, eu nele e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aí é Jesus falando acerca do amor de Deus, que Ele e o Pai são um, e que a fim de que sejamos aperfeiçoados e conhecemos que Deus nos amou. Aleluia. Aleluia. Agora vamos lá, vamos conhecer a Deus como nosso Deus que nos sara. Isaías 53. A partir do 5, Dudu. A partir do 5.
nos passado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Você sabia que a doença não tem domínio sobre você? Porque Jesus já levou sobre ele, queridos. É por isso que quando a gente ensina, olha, você vai falar com a doença, você vai entender o amor de Deus, mas você vai falar, porque essa doença não tem legalidade sobre o seu corpo. Às vezes falam, mas não é bem assim. É assim sim, queridos. É o que a palavra diz e ponto final. Vamos lá em Hebreus 1, versículo 13. Olha que interessante essas últimas duas passagens que eu vou ler. Na antiga aliança, queridos, ela é uma sombra daquilo que viria. Que Jesus não tinha vindo ainda, amém? Ele estava para vir. E na antiga aliança, como eu já falei anteriormente, não se conhecia Deus na sua plenitude, como é hoje em dia. Nós temos o Espírito de Deus morando dentro de nós. E nós podemos conhecer e desenvolver um relacionamento com Deus. E olha que interessante essa passagem. Olha o que Jesus fala. Hebreus fala. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação do pecado, assentou-se à direita da majestade nas alturas. De quem que esse versículo está falando? De Jesus. Ele, Jesus, é a expressão exata do Pai. Jesus, ele veio para trazermos conhecimento de quem Deus é. Se você tiver dúvida, queridos, quanto ao caráter de Deus, olhe para Jesus. Olhe para o que ele fez. Aleluia. Você não vê nenhuma passagem bíblica que fale que Jesus colocou doença em alguém, que Jesus deixou alguém pobre. Muito pelo contrário, onde havia necessidade, ele vinha suprir. Onde havia doença, ele vinha curar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele fala que ele vem, além de fazer as obras de Satanás, além disso, mas ele vem libertar. Aleluia. Ele veio dar conhecimento de quem Deus era, porque o homem não podia. Por si só, naturalmente falando, como eu já falei anteriormente, o homem não podia conhecer a Deus. E Jesus, ele veio revelar quem o Pai era. Hoje a gente não tem mais desculpa de achar que Deus é isso ou Deus é aquilo. A gente, no começo, pode até aprender errado, mas graças a Deus pela revelação da palavra. Amém. E olha que João 14, João 14, do 6 ao 11 fala. Eu estou terminando, obrigada. Do 6, Jesus falando. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tiveres conhecidos, conhecerei também o meu Pai. Desde agora, o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. Ó, que ousadia de Filipe. Vai aí, Bruno. E Jesus diz para ele: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como você diz, mostre-me o Pai? Jesus é a expressão exata de Deus. O caráter de Jesus é o caráter exato do nosso Pai. E não esquecemos disso, queridos. Não esquecemos disso. Porque isso vai fazer com que a gente não caminhe, mas voe naquilo que Deus tem para nós. Isso é importante. Verdades sendo estabelecidas no seu espírito. Se você tiver dúvida, corra para a palavra. Corra. Porque a dúvida, ela traz incredulidade. E Deus não trabalha com incredulidade, trabalha com fé. Você precisa crer
crer e confessar aquilo que está na palavra. Queria só abrir aqui um último conselho, vamos dizer assim. Você sabe, você sabe, eu não sou nutricionista. Baixa um pouquinho. Eu não sou nutricionista, queridos, mas eu tenho conhecimento com relação a vitaminas do corpo. Eu sei que para o meu corpo funcionar bem, eu preciso de vitaminas. Eu preciso de cada uma delas. Deus nos fez assim, amém? Amém. E essas vitaminas, quando faltam no seu organismo, com o tempo, isso vai se tornar um problema, correto? É desse jeito. Certo? Sim. Por que às vezes nós tratamos o nosso corpo tão bem, suprindo as vitaminas dele, e nossa vida espiritual não? Você sabia que existem vitaminas espirituais? E que elas são tão necessárias para a nossa vida, querido, quanto as nossas vitaminas naturais são para o nosso corpo. É por isso que a gente precisa basear, crer, ter a nossa fé no que a palavra diz. Porque a palavra é a nossa vitamina. A comunhão com o Espírito é a nossa vitamina. Para que a gente tenha uma vida bem sucedida. Para que a gente flua no que Deus tem pra gente. Deixa eu te falar outra revelação aqui, agora. Você sabia que aquilo que você ouve no YouTube, pode ser música ou ministração, vai influenciar a sua fé? Positivamente ou negativamente. Então a gente precisa, último conselho que eu queria dar para vocês: cuide aquilo que você ouve, cuide aquilo que você lê, porque você pode estar colocando para dentro, querido, coisas que nem condiz com o que a palavra fala. Você pode estar se alimentando de vitaminas que não é necessário para o seu corpo. E eu me refiro ao espiritual. Você vai lá na administração, mas Deus julgou, colocou doença. E você no momento diz, mas tá estranho isso, mas você sai e continua ouvindo. Tem certas mentiras que são tão sutis que a gente nem percebe. Mas elas vão na hora que você precisar delas. Se você não estiver alimentado corretamente, você vai colocar para fora incredulidade ao invés de fé. Cuide do que você ouve. Cuide do que você leia. Dê preferência para a palavra, queridos. Tem bons livros. Graças a Deus pelo nosso ministério. Tem bons livros, excelentes livros, de acordo, em linha com a palavra. Amém. Mas tem crente de YouTube. É verdade. Que vive de YouTube. Isso não é saudável. A palavra fala que nós precisamos congregar. Porque existe uma unção coletiva. Aleluia. Nesse lugar que nós estamos. Aleluia. Isso mesmo. Amém. Eu queria trazer nessa manhã a minha música. Eu fui tão abençoada essa semana com as músicas dos Manassés. Glória. Eu estava estudando para ministrar. E aí o Senhor me lembrou das músicas dele. Deu glória a Deus. Eu fui tão abençoada. Eu queria trazer uma aqui para vocês. Amém. Preste atenção na letra dela. Porque você nunca mais vai escutar uma música ou ouvir uma pregação sem prestar atenção. Amém. Amém? Aleluia. Vamos ouvir. Não mata, não destrói, não rouba, não corrói a vida. Deus é o árbol. Mais um pouquinho. Assim falou Jesus. O ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que
Constituída pela palavra. Amém. Aleluia. Isso faz com que a gente cresça em fé. Quando você ouve uma música dessa, você se levanta. É mesmo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. É isso mesmo. E que não há dúvida nem variação. Glória. Aleluia. Queridos, tomem cuidado. Mas acima de tudo, corra para a palavra. Tome cuidado com relação àquilo que você ouve e àquilo que você lê. Amém. Se você tiver dúvida, corra para a palavra. Amém. Ela vai ser o seu guia. É verdade. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Amém. Amém. Como eu fui. Aleluia.